Olá, queridos alunos de Oriximiná e toda a comunidade oriximinaense. Eu sou o professor Hamilton Oliveira, sou funcionário público, ou melhor, servidor público aqui de Oriximiná e sou lotado na Escola Municipal João Paulo I. Hoje, na videoaula CEMED na TV, vamos dar uma aula de História com o tema As Pandemias. A gripe espanhola no contexto da Primeira Guerra Mundial, em síntese com o novo coronavírus, conhecido também como Covid-19. O componente curricular é História, o eixo Linguagem e suas formas comunicativas, o público-alvo são os alunos de ensino fundamental dos anos finais, relativo aos alunos de nonos anos. E vamos à aula. Gripe espanhola. Primeiramente, eu gostaria de justificar um pouco sobre este tema aqui. Gripe espanhola, teoricamente, ela não é tão conhecida pelo público-alvo nosso, que são nossos alunos, até porque a gente nem vê quase esse tema nos livros de história de nonos anos, Claro que a gente explora um pouco mais já no ensino médio. Por conta disso também, a gente quer exaltar aqui a grande... como a gente pode dizer assim, a história volta de novo para divulgar para o mundo e com isso torna-se muito importante a gente entender um pouco mais sobre esse tema que agora com essa pandemia que está à tona, o coronavírus, ela passou a tornar um pouco importante também para estudos, até mesmo para conhecimento, para a gente entender a nova onda de doença desse período agora. Primeiro, pandemia. Você, aluno que está assistindo agora, para entender um pouquinho mais entre endemia, epidemia e pandemia, é necessário fazer um pouco a distinção. Pandemia, do grego, pan de todo, ou seja, é uma amplitude muito maior desta doença, por isso que é chamada de pandemia. O período estimado entre 1918 e 1919 é atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Inclusive, te colocamos aqui no mínimo porque não há uma estimativa concreta sobre esses dados. A origem também não se sabe diretamente, não tem-se uma comprovação científica realmente da origem. Mas, pelo que se sabe, que o local de origem, mais ainda, foi nos Estados Unidos, que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante. E, claro, ela surgiu de uma mutação do vírus influenza, o vírus influenza H1N1. Os registros dos primeiros casos foram nos Estados Unidos. Justamente isso se justifica porque da origem está postulado nos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto direto nos países que participaram deste conflito. Então, como a gente pode analisar, é um indicativo muito forte que a gente pode entender os indícios dos Estados Unidos. Primeiro, por quê? Foi justamente num campo de concentração, ou melhor dizendo, nos campos militares, onde o agrupamento militar no estado mais precisamente, para ser específico, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Isso foi em março de 1918, que a gente vai observar isso mais adiante devido às 3 ondas que acometeram essa doença. Então, por quê? Os Estados Unidos é que realmente, preparado para enviar suas tropas para a Primeira Guerra Mundial, e de lá eles iriam estar entrincheirados. Então, pelo que se consta, foi justamente nos Estados Unidos que aconteceu a primeira onda da gripe espanhola. Aqui nós temos um slide que pode mostrar um pouco mais também com a questão do Brasil. A gente vai abordar um pouco mais dessa temática, um estudo de caso um pouco do Brasil mais adiante. Mas, a princípio, digamos que o surgimento no Brasil aconteceu em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando uma morte de 35 mil brasileiros. E também a gente vai aproveitar isso aqui para explicar um pouco melhor também a questão da origem e também do nome da gripe espanhola. Como se pode ver, a imprensa aqui do Brasil, mas especificamente a Gazeta de Notícias, eles reproduziram essas notícias da imprensa espanhola também, da forma como eles viriam a conhecer para cá. Então, o Brasil também, ele teve como o quê? Um histórico de doenças muito grande. Então, por isso que a gente vai também fazer uma abordagem mais qualitativa com base na gripe espanhola aqui no Brasil. Mas é claro que você pode analisar. O Rio é um vasto hospital. A invasão da influenza espanhola, o povo sofre os horrores da exploração. Não há médicos, não há remédios. Claro, o Rio pede socorro. Por que o Rio? Na verdade, a gente vai ver também porque o Rio foi um dos estados que mais teve problemas com essa gripe. Até mesmo porque ainda ser a capital do Brasil na época. Qual a origem da gripe espanhola?
Vejam bem, isso aqui é interessante também você observar, tá? Já que Estados Unidos, China, que a gente também vai fazer uma ponte depois com esse novo Covid, com relação a essas origens, a gente precisa também explicar melhor aqui. Há uma interrogação. E aqui também pode observar que não tem uma comprovação científica, por isso que a gente vai se embasar em dados históricos. Tá? Desta forma, os estudos do século XX apontam duas teorias, China ou Estados Unidos. Mas é sabido que os Estados Unidos foi de onde começou devido ao destacamento das tropas militares para a Primeira Grande Guerra, ou melhor, Primeira Guerra Mundial, conhecido como a Grande Guerra Mundial, tá? Em 1918. Isso já que também a gente vai fazer um estudo de caso mais específico também da Primeira Guerra Mundial, na segunda fase, que é sobre a guerra de trincheiras, para que a gente possa entender e relacionar melhor também com a expansão da doença que aconteceu nesse período. Bom, o contexto da Primeira Guerra Mundial, que também faz parte do nosso tema gerador. Se a gripe espanhola supostamente surgiu nos Estados Unidos ou na China, por que a chamamos de gripe espanhola? Está aí uma boa pergunta e um bom questionamento também para a gente nos debruçar agora e discutir sobre isso, viu, aluno? Então, bom, o termo espanhola, que fique bem claro, né, não teve nada a ver com a questão da doença. Esse termo deve-se ao fato do que a imprensa espanhola, ou precisamente a Espanha, não estava diretamente envolvido na Primeira Guerra Mundial. Se tornara neutro neste conflito, não fazia parte nem da Tríplice Aliança, muito menos da Tríplice Entente. Então, desta forma, ele não sofreu com a censura de guerra. Tá? Então, os países aliados ou inimigos, tá, faziam de todas as formas com que essa notícia não fosse vinculada, não fosse divulgada para o mundo. Por alguns motivos. Primeiro, para que não pudesse abalar a moral das tropas que estavam lutando no conflito e também que a população não pudesse entrar em pânico. Tá? Então, dessa forma, seria uma estratégia militar para que não sofresse uma baixa muito maior também. Então, a gente vai também especificar um pouco melhor isso quando falarmos um pouco lá das trincheiras. Ok? Então, e também, espanhola se deu também pelo fato do que o rei Afonso XIII também foi acometido por esta doença e veio a óbito. Então, isso fortaleceu mais o nome, ou seja, gripe espanhola. Entendido? Vamos lá. Ok. Aqui trouxemos aqui um quadro comparativo para a gente fazer um pouquinho da difusão da doença, ou seja, a propagação da doença mediante a esses períodos que estiveram a todo vapor. A gripe espanhola, ela trouxe pelo mundo em 3 ondas. Bom, gente, a gente vai ter que analisar um pouquinho mais a segunda onda, que é a que mais teve os casos da doença. Se a gente for analisar, até mesmo hoje com a Covid-19, as nossas paralisações aqui aconteceu em março de 2020. Lá na gripe espanhola, no país da Europa, Estados Unidos, França, por aí, Alemanha, aconteceu o quê? Em março também de 1918. Coincidência ou não, né? Mas é uma coisa a se pensar também e analisar essas coisas. E a primeira onda, pelo que se sabe, né, ela não teve assim muito impacto também, até porque devido à censura de guerra. Tá? Os países estavam ainda se perfilados para o deslocamento das trincheiras, para participar da Primeira Guerra Mundial ainda. Tá? Então, o máximo que durava 3, 4 dias quando pegavam esta doença e depois já se recuperavam um pouco e iam para o campo de batalha, para o front, assim como se dizia. Tá? E justamente é nesse quesito que a gente precisa também analisar o caso de hoje da atualidade. Isso é interessante a gente procurar entender para que a gente não possa cometer alguns deslizes também agora na nossa atualidade, tá, gente? Bom, gente, na segunda onda, o que aconteceu é que o contágio se tornou cada vez maior devido ao quê? Devido ao destacamento das tropas militares para o fronte, para o campo de batalha. Tanto na sua ida também como na volta para casa, que nós chamamos, né, de mobilização das tropas de volta ao retorno para os seus países de origem e também em contato com as pessoas de casa, né, com a sua família. Então, essa segunda onda, ela teve esse caso muito mais repercutido, né, tanto pela questão da Primeira Guerra Mundial e o contato também, que como é um contato muito
frequente na ida e na vinda, e também pela questão da mobilização até mesmo de muitos imigrantes. Então, a questão da migração, ela é importante a gente analisar, porque também foi um caso bastante forte. Hoje a gente chama de refugiados, na época eram os imigrantes, né, que vinham também para esses países também nos navios, que a gente vai também analisar depois. Então a incidência maior também dessa segunda onda se deve ao deslocamento dos soldados e também à migração de muitas pessoas, tá, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Inclusive o Brasil vai ser acometido devido a essa transição toda. Ok? As trincheiras. Como nós vimos, nas trincheiras os soldados conviviam com ratos, parasitas, lama ou pó, frio ou calor, conforme a estação do ano. Eram protegidos por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com metralhadoras. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem bastante interessante, tá? Vocês podem observar que essa imagem, eles estão aqui de máscara, tá? Essa máscara, teoricamente, ela pode estar camuflando também. Por quê? Porque era usado para inibir a inalação do gás. O gás usado pelos alemães, principalmente o gás mostarda e o gás de cloro, que era o altamente letal, que, e curiosidade à parte, também acabava até matando as tropas inimigas também, devido à posição do vento quando era lançado, tá? E é fácil entender, porque também, né, quem vai entender que esta máscara está ocultando um vírus letal da gripe espanhola, tá? Mas para muitos casos, essa imagem aqui, ela traz justamente porque os soldados se protegendo do quê? Do gás que era lançado das tropas inimigas, ok? As trincheiras, elas se fazem importante para a gente entender, volto a dizer, tá? Porque foi a partir daí, como começou nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão entrar no conflito a partir já da segunda fase da guerra. Por quê? Porque os navios alemães, né, bombardearam os dos Estados Unidos quando eles estavam levando o mantimento da guerra para a guerra. Então, desta forma, os Estados Unidos, para não perder seus investimentos feitos durante a guerra, eles vão mobilizar esses tropas do exército e vão enviar para lutar do lado da Tríplice Entente. Então, desta forma, quando eles entram na Primeira Guerra Mundial, tá, tem uma dimensão muito maior, mas também vai chegar ao final da Primeira Guerra, porque o presidente Woodrow Wilson, e seus 14 pontos, né, que são o Tratado de Versalhes, vão fazer com que haja, teoricamente, uma paz dos vencedores. Tá? Então, as trincheiras, elas foram um foco de disseminação, porque era onde eles se encontravam, onde eles faziam barricadas para se proteger do inimigo, né? O inimigo visível, do invisível, que era a gripe espanhola, e o gás era mais difícil. Tratamentos e cuidados. Evidentemente, quando a gente coloca aqui, é apenas por uma questão de observação também, porque, teoricamente, cientificamente também falando, né, alguns tratamentos eram apenas para remediar, apenas para aliviar a dor. Igual como também é feito hoje, né, no Covid-19, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Tá? Então, à medida que a gripe espanhola ganhou espaço e efeito, era o mesmo em diferentes locais. O sistema de saúde entrou em colapso devido à grande quantidade de pessoas. Bom, aqui no caso do Brasil, a gente pode dizer que ainda não tinha um sistema unificado como nós temos o SUS hoje. Então era um pouco mais difícil isso. E é interessante a gente entender que este colapso também aqui vai ocasionar uma grande desigualdade social, que a gente vai ver também um pouquinho mais adiante. E ainda sobre os tratamentos e cuidados, os tratamentos dedicavam-se desta forma a aliviar o sofrimento, como eu já repliquei, né, dos pacientes. O papel das enfermeiras foi essencial. Gente, olha só, isso aqui é importante também. Assim também como essa imagem que a gente pode aqui abordar. A imagem também, ela mostra o papel muito grande das mulheres, das enfermeiras e principalmente também da Cruz Vermelha. Ela foi essencial para isso. E vejam bem, tá? Surgiu também a partir de então o grande trabalho voluntário. Então a maior parte dessas pessoas também serviu de voluntários, ora para socorrer os feridos da Primeira Guerra Mundial, assim também como para socorrer os doentes que estavam acometidos pela gripe espanhola. Tá? E fazendo uma ponte com a nossa atualidade de hoje, enquanto que os governantes, né, vetaram o aumento salarial para esses profissionais que estão na linha de frente hoje do Covid,
Na época, em 1919, as mulheres conseguiram até então, olha, vejam bem, as mulheres conseguiram o direito de igualar os salários com os homens, que até então não era iguais, tá? Sempre os homens estiveram na frente nesse quesito também. Então, já foi também com a gripe espanhola, teve também uma repercussão positiva com base nesse ganho que as mulheres tiveram. Tá? Medidas de isolamento, que nós já vimos também hoje, né? Foi decretado o fechamento de escolas, igreja, comércio, repartições públicas em diferentes locais, inclusive no Brasil. Adotou-se o uso de máscara para reduzir o contágio e quarentena. Gente, tem situações aqui que se a gente for poder analisar, são casos interessantes também, e de cidade, de estados também, e também com a questão dos governos. Como é que eles vão usar esses métodos para tentar coibir ou inibir, né, o avanço desta doença. E também deve-se analisar muitas questões políticas, questões socioeconômicas, que vão estar cada vez mais batendo de frente de acordo com cada governante. Então, isso é interessante a gente observar por quê. E o Brasil, por exemplo, já que a gente está falando um pouco sobre isso também, né, a questão das escolas. Na segunda onda, quando aconteceu aqui no Brasil, em setembro, as escolas do Rio de Janeiro, por exemplo, foram paralisadas sim, e há quem diga que não teve repetência de alunos. E com isso, os alunos, tipo assim, não perderam o ano. Mas a gente não pode também analisar com o de hoje, que o nosso começou em março. Evidentemente que para eles já teriam, até o terceiro bimestre, se a gente for analisar, já deveriam ter concluído. Então não teve assim uma perda muito grande pelo que a gente está analisando no dia de hoje, né? Voltando aqui ao nosso tema, medida de isolamento, que o isolamento foi usado, tá? Algumas imagens que nós trouxemos para ilustrar melhor aqui, tá? As pessoas já andando nas grandes cidades, usando máscara, isso como forma de proteção. Aqui as famílias que voltavam também dos seus sítios, voltavam também da guerra, já estavam usando máscara. Então, nesse caso, como a gripe já tinha uma repercussão maior e também a imprensa já tinha divulgado, então, necessariamente, as pessoas já tinham que estar usando, por quê? Porque não era mais a respeito do gás, e sim já da gripe espanhola mesmo. Como vocês podem observar nessa imagem, os militares retornando já todos usando as máscaras. Não mais aquelas máscaras que eram usadas lá no front, que era para o gás letal. Bom, aqui nós temos um tópico para a gente debater um pouquinho também, até para a gente colocar mais dúvidas também aí, tá? O combate em meio às desigualdades que está subentendidas, desigualdades sociais, tá, gente? O combate contra a gripe espanhola, presenciado em locais como a Europa e a América do Norte, não se aplicou em locais como a Ásia e a África. Isso fez com que algumas teorias que tentaram explicar a mortalidade da doença pela classe social. Bom, é sabido que aquela pessoa que tem mais condições econômicas, as pessoas mais ricas, elas, consequentemente, elas têm mais meios de sobreviver, mais meios de não ser contagiado pela qualquer doença. Então, logo, muitas dessas pessoas tinham casas nos campos, né, se refugiavam mais rapidamente e também recebiam um tratamento um pouco diferenciado. Já as classes menos favorecidas, né, principalmente os trabalhadores, os autônomos, não tinham todo esse privilégio, mas não. Então, eles sofriam um pouco mais por conta do avanço da pandemia. Então, isso aqui a gente pode analisar também essa questão aqui. O porquê de doença ser mais mortal em jovens de 20 a 30 anos, que permanece, né, ainda sem explicação. Se a gente for pegar uma comparação agora com o Covid-19, as pessoas chamadas grupo de risco são acima de 60 anos. Isso não significa que os outros não estão imunes a isso, tá? Que fique bem claro. Mas por que se são parecidos e de repente esse jovem de 20, 30 anos? Uma explicação histórica geográfica, aponta que muitos desses jovens também eram os que iam para a guerra. Então eles morriam durante a Primeira Guerra Mundial. Ora também ficavam mutilados e isso facilitava a proliferação da doença. Já o lado científico é um pouco mais complexo também, né? Isso já tem a ver com a questão, já que eram mais um pouco saudáveis, mais fortes, e também o organismo produzia uma citocina que fazia com que os pulmões, né, se enchiam de líquido, e isso levava mais rápido ao óbito, tá? Essas duas explicações para argumentar sobre isso. As consequências. Bom, evidentemente que as consequências da pandemia, a gripe espanhola, foram várias, foram muitas, tá? Mas o que podemos dizer que foram
as piores pandemias da história da humanidade, a grande capacidade de contágio e altamente letal, ok? A quantidade mínima de pessoas que morreram de gripe espanhola entre 1919 e 18 e 19, alguns até estendem para 1920, tá? Foi aproximadamente entre 50 milhões, que é o mínimo, e o máximo de 100 milhões de pessoas. Enquanto que a Primeira Guerra Mundial ceifou vida de entre 8 e 10 milhões de pessoas, entre civis e militares, a gripe espanhola está nesse patamar aqui, entre 50 e 100 milhões. Tá? A Segunda Guerra Mundial também, aproximadamente 50 milhões, e até agora o Covid ainda a gente espera que não ultrapasse, não passe mais do que esse todo, tá? Então é isso que a gente quer também fazer uma comparação, e por isso a importância deste tema para a gente entender um pouco mais. Aqui, para a gente tentar analisar, até porque também nós temos alunos de 7º anos, então esse aqui é um assunto que aborda também no 7º ano, para poder entender um pouco sobre a questão de endemias, epidemias e pandemias. E também a fórmula também, né, no caso, como foi transmitido, né, ou melhor, o que é de bactérias, o que é através do vírus. Então isso aqui é importante para a gente fazer uma ponte em síntese com isso. A peste negra, o período ocorrido foi no século XIV, 1343 a 53 foi o auge, um pouco mais que realmente foi o auge que aconteceu. E, claro, o local foi na Ásia Central, volta à China de novo, e, claro, a Europa, e principalmente as cidades italianas, que foram as que mais sofreram. Né? Total de mortos entre 30% a 60% da população da Europa, correspondente a 75 a 200 milhões, esse é entre o mínimo e o máximo. E, claro, aqui o agente causador pela bactéria Yersinia pestis, que era os ratos, tornavam-se os vetores. Então, esses pulgões, tá, que habitavam no intestino dos ratos, então era eles que transmitiam esta peste. Aqui tem caso também importante, porque tanto é que esse século XIV foi chamado também como Idade das Trevas, devido também a tanta dimensão desta peste negra. Tá? E também casos curiosos que essa peste negra também foi usada como armas de guerra entre alguns povos. Alguns povos, como podemos citar os tártaros, usavam esses corpos e arremessavam para a cidade justamente para contaminar as pessoas e assim se refugiavam. Então, são situações interessantes para a gente abordar. Os dados comparativos das doenças aqui, a gripe espanhola, que é o nosso tema gerador de hoje. Tá? A doença gripe espanhola, o período ocorrido foi o século XX, os anos 1918 e 19, o local originário, que já falamos, Estados Unidos, China, França, possíveis locais de origem. Tá? E, claro, o total de mortes está entre 50 a 100 milhões. Tá? E o vetor causado pelo vírus influenza H1N1. Tá? Isso também é analisado devido à questão científica, dessa influência, dessa mutação desse vírus, da influenza. E também alguns falavam dessa questão que até 2019 surgiu alguns nomes da gripe aviária, gripe suína, tá? Isso também tem algumas explicações, porque na época da Primeira Guerra Mundial, paralelo a esses campos de treinamento, né, militar, eram usados, feitos criatórios desses suínos e também de aves que serviam como alimentação para os soldados. Então, dizia-se que até mesmo pássaros faziam, tinha esse processo todo que deu origem a este nome também de gripe aviária ou gripe espanhola, que muitos também dizem que pode ser também, né, vindo, originário desses animais, para surgir essa gripe. O coronavírus, tá? Como é uma questão nova também, né, a gente não vai se embasar em questões científicas, e sim dados históricos aqui, que é o novo coronavírus, ou chamado como Covid-19, o período ocorrido, claro, século XXI agora, que foi 2019 e está se estendendo a 2020. O local originário também foi na China, e o total de mortos, esse daqui, gente, são estimativas ainda do período de agosto, tá? Não é assim um dado concreto agora, tá? 640 mil no mundo. E claro, nós temos aqui, que é uma doença causada por esse vírus aqui da família do coronavírus, né? Tá, uma questão interessante até para a gente analisar. Quando foi falado da dimensão da propagação desta doença e também pela divulgação da imprensa, aqui a gente entende da China, porque foi onde um médico, o
o Li Yanshan, um nome meio estranho, foi que descobriu. Então ele já vinha falado com os colegas deles que havia encontrado uma doença, essa doença, e que ela era altamente contagiosa. E o que foi que a polícia lá da China também fez? Ele foi proibido de divulgar essa notícia. Então colocaram esse médico fora do quadro da saúde e ele passou a ser observado pelo governo para que não pudesse estar divulgando notícias falsas, né, ou fake, segundo eles. 2 meses depois, né, ou seja, esse médico veio a óbito. E de lá, sim, que esta doença se propagou para o mundo, né, as notícias também. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, que justamente que a nossa área, a nossa região, nós precisamos abordar sobre isso, né, que o Brasil é a gripe espanhola. Como a gripe espanhola chegou ao Brasil? Uma boa pergunta. Então, você, aluno, tem ideia sobre isso? Bom, chegou através de navios em setembro de 1918. O navio que trazia, alguns dizem que eram os turistas, outros dizem que eram o quê? Militares que foram para a guerra, quando retornaram de lá, já vinham com esta gripe. Mas o que mais dizem que foi o navio, né, SS Demerara, um desses cruzeiros que aportou nas cidades de Recife, Salvador e, por último, no Rio de Janeiro. A partir de então, né, essas pessoas dizem que apenas com 75% da população, né, no caso dos tripulantes, juntamente com os que vinham a bordo, né, essa população que estava dentro dessa embarcação, que desembarcaram nessas 3 cidades, e de lá foi o estopim para a disseminação desta doença no Brasil, e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era ainda a capital do Brasil nessa época. E as regiões mais afetadas, como eu já falei, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, Salvador. E aí teve alguns pontos que não foram atingidos aqui no Brasil, né? Diz que até a ilha de Marajó parece que ficou neutra, não teve nenhum caso comprovado da gripe espanhola. Bom, quais medidas foram adotadas? Setores de uso coletivo, aliás, é os setores de uso coletivo que podemos analisar, né? Estádios, restaurantes, transportes, bares, distanciamento e o isolamento social, como é feito até hoje, né? O uso de máscara, suspensão das atividades escolares, como já falamos sobre a questão do Rio de Janeiro aqui. Isso foi muito interessante. E, claro, o número de óbitos estima-se que entre 35 a 40 mil mortos aconteceu. Bom, o Rio de Janeiro foi uma das cidades, volto a repetir de novo, né, que mais teve problemas com esta doença. E algumas curiosidades aí. Dado o momento em que essas doenças elas aparecem, aparece também o quê? Os falsos remédios, a medicina, os charlatões. Então, isso é importante a gente frisar um pouco aqui. Por quê? Porque vai surgir muita divulgação de remédios. Por exemplo, a gente pode estar analisando aqui o uso da aspirina, que era receituário médico, que era usado para as pessoas, e acabavam ainda adiantando o processo da doença, e acabavam matando as pessoas. O uso da naftalina também, uma curiosidade também, acabavam inalando e acabavam indo a óbito. O uso do sal de quinino também, ou fosfato de quinino, muito usado ainda na época para combater a malária, então era usado nesta época, e também os preços eram exorbitantes e rapidamente sumia das prateleiras das farmácias. E claro, também disse que foi a partir daí que surgiu a nossa caipirinha, aqui no Brasil. Por quê? Porque eles usavam medicamentos como o álcool, o mel e o limão. Misturavam-se e tomavam porque estariam imunes a esta gripe espanhola. E com o tempo só já o álcool e o limão. Aí surgiu a caipirinha. Mas o que é mais instigante também, que até hoje não sabe se foi realmente verídico ou boato, ou fake, ou fato, né, é que a casa, né, a Santa Casa de Misericórdia, ela preparava o famoso chá da meia-noite. Esse chá da meia-noite era um processo que acelerava a morte desses pacientes que estavam em fase terminal. Disse muitos que era para liberar os leitos para receber os demais. Então isso, né,
coincidência dessas notícias eram investigadas, né, e depois feito uma punição. Só que também dizem que não se sabe se realmente esse foi um fato verídico ou não, tá? Mas que isso, inclusive, surgiu no ano seguinte até como uma piada do carnaval carioca, tá? Então isso é interessante também de analisar. Fora outras coisas também que a gente não vai abordar muito por causa do nosso tempo aqui, tá? Mas uma situação que a gente precisa analisar um pouquinho. Só para deixar curiosidade. Quem de vocês já não viu falar, esse vírus deve ter surgido na China, ou algum lugar parecido, ou ainda foi construído em laboratório, ou foi alguém que fez esse vírus justamente para matar ou para equilibrar né, digamos assim, para um equilíbrio demográfico. Tá? Tem muitas pessoas que devem ter pensado nisso, sim. Eu até li e já ouvi pessoas falarem sobre isso. Então aqui já existia o controle populacional desde muito tempo. Se a gente for analisar essas questões, por exemplo, da Idade Antiga, os espartanos já faziam isso com os ilhotas. Já matavam a maioria deles para evitar o quê? Uma possível revolta contra eles, né? Então só deixava uma certa quantidade que servia para mão de obra escrava. Aqui nós temos aqui o Thomas Malthus, que elaborou o malthusianismo. Tá? Isso aqui, gente, é mais no contexto geográfico também, geográfico histórico. Tá? Esse cara aqui, ele imaginava que a Terra, como a gente pode analisar aqui, com pouco tempo, ela não ia suportar a grande quantidade de pessoas. Então, já que as pessoas cresceram numa progressão, né, geométrica, quer dizer que dessa forma, com o passar dos tempos, a população ia crescer, ia aumentar e a Terra não teria como suportar, ou até mesmo, né, espaço para tantas pessoas e até mesmo produção de alimentos. Tá? Então, com isso surgiu a teoria dele. Então, o que ele sugeria com isso? Ele era um pouco contra os métodos contraceptivos, devido à religião dele. Mas ele dizia que deveria ser feito o quê? Um controle sobre isso aí. Inclusive, ele dizia que a população mais pobre deveria receber um salário básico, mínimo, do governo, porque se essa pessoa com conhecimento, com salário maior, a tendência era fazer mais filhos e com isso ter mais condições para criar. Tá? E a contramão disso, né, a gente sabe que hoje a ciência conseguiu explicar, dizer que não estava muito bem certo não o próprio Malthus, tá? Devido que a comparação que ele fazia, porque de acordo com a tecnologia, a gente consegue produzir e equilibrar ao mesmo tempo com as questões do conhecimento científico, tecnológico e a produção. Na contramão temos o que? A teoria reformista, o marxista também, que eles diziam que, na verdade, necessariamente não precisaria fazer esses métodos, e sim o quê? Ter o quê? Teria que ter uma questão do equilíbrio através do quê? Da distribuição de renda e de políticas públicas feitas pelos governos para que pudesse equilibrar essa densidade demográfica. Então, esse era o ponto de vista do marxismo, né? Que é a teoria reformista. E aqui, a neomalthusiana, logo após a Segunda Guerra Mundial, também ela veio à tona por causa do crescimento populacional de novo. Com base nisso, pensava-se de novo, só que de uma forma diferente. Ou seja, o governo, ele poderia já, a partir de então, usar os métodos contraceptivos para usar o controle populacional. Por exemplo, não deixar mais que a população crescesse, apenas decretar uma certa quantidade de nascimento por pessoas. E também, como a gente vê nessa sátira aqui, né? Por exemplo, olha só que uma pessoa rica com apenas um filho, e aqui um pobre com vários filhos, tá? Uma esmola, pelo amor de Deus. O que está se colocando aqui? Um anticoncepcional. Será que isso realmente ia resolver ou não? Aí que eu digo que vou colocar uma interrogação para a gente discutir isso aqui, quando tivermos presencialmente.
Contextualizando os fatos nas questões socioeconômicas também, né? As doenças e as ações governamentais, o controle sanitário, já foi falado sobre isso, como é feito ainda até hoje, ainda pelos governos e os decretos que têm que ser cumpridos, né? Os grupos de risco, a gripe espanhola foi entre 20 a 40 anos, que eram os soldados que iam para a guerra também, e claro, do Covid-19 são o grupo de risco que são acima de 60 anos, que são os mais acometidos por isso. E a revolta da vacina e a medicina no Brasil, que está aqui um pouquinho, que era só para fazer também um ponto com que o Brasil ele teve uma influência muito grande na medicina devido também à revolta da vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, tá? Devido lá o próprio Rodrigues Alves, né, o Oswaldo Cruz, para ser mais preciso, foi até condecorado na Alemanha, né, pelos méritos que teve de controlar e combater a gripe, ou melhor, a dengue, a febre amarela, a tifo, a rubéola, a coqueluche, essas doenças que estavam a todo vapor na época do Rio de Janeiro no Brasil, né? Então, por conta disso, o Brasil foi até convidado a participar da Primeira Guerra Mundial através da medicina também, através dos médicos, da equipe de apoio da medicina. Então, isso é importante, muito grande também. E a gripe espanhola, enquanto que o presidente na época, né, que diz assim, o Rodrigues Alves, já no seu segundo mandato, ele acabou falecendo, tá? Que não conseguiu mais, devido a ser acometido pela essa doença. Então, foi um dos políticos também que morreu aqui no Brasil devido à incidência da gripe espanhola. Aqui as nossas considerações finais, né? Uma frase para refletir: nada é eterno, tudo tem um fim, e para evitar as piores consequências da mudança, teremos de mudar a forma como vivemos neste planeta. Se não o fizermos, vamos pagar um preço muito alto. Isso aqui é um fragmento retirado do filme Pandemia, né? Que também fala muito sobre essa questão dessas doenças totalmente infecciosas. Aqui da Bíblia, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Lucas 21 a 11. E aqui nossas referências bibliográficas e muito obrigado. E eu gostaria de finalizar a nossa aula com a música da Carmen Miranda, né? E o Mundo Não Se Acabou, que essa música faz até uma analogia também com a questão da gripe espanhola, né? Que era uma questão toda apreensiva, ficaram tão com medo de tudo e não se acabou, e o que ela devia ter feito não fez, e assim, igual como a gente está nos dias de hoje, tá, gente? Portanto, muito obrigado e boa. Yeah.